Boa noite. Vou movimentar um pouquinho o corpo. Descruza as pernas, quem precisar. Espero que vocês estejam todos bem. Para continuar a leitura do Tenzo Kyokun, Instruções para o Cozinheiro de um Mosteiro Zen, escrito por Dogen Sama, mestre Dogen. Lembrando, para quem, se tem alguém que está entrando hoje, que não ouviu ainda, lembrando que Dogen Sama viveu no século XIII, de 1200 a 1253. Então, tem que entender em que contexto que ele está escrevendo. E também lembrando que está escrevendo para monásticos, né? Regras de prática no mosteiro. Né? Fiquei surpreso com a coincidência perfeita entre as palavras do Tenzo e o que Shueidou exprimiu nesse poema. Eu vou reler o poema em cima. 1, 7, 3, 5. A verdade que você procura não pode ser apreendida. A noite avança e uma lua brilhante ilumina todo o oceano. As joias do dragão se encontram em cada onda. Procurando a lua, ela está lá, em cada onda e na seguinte. Mais do que nunca compreendi que aquele Tenzo era uma pessoa vivendo plenamente a realidade última. Eu podia ver as coisas, 1, 2, 3, 4, 5. Agora eu posso ver também 6, 7, 8, 9 e 10. Os estudantes devem poder ver aquilo a partir disto, e também isto a partir daquilo. Praticando com toda a sua energia e utilizando todos os seus recursos, você poderá entender a verdade Zen, que vai além da superfície das coisas. De outro modo, você terá apenas uma vaga ideia do Zen, o que o impossibilitará de realmente preparar as refeições da comunidade. A respeito do cargo de Tenzo, as histórias que eu mencionei, como aquela de Guishan e de Longshan, nos foram transmitidas através de séculos. Além dos monges do Monte Tiantong e do Monte Aiyuan, eu conheci outros monges de outros monastérios. Se nós estudarmos cuidadosamente essas histórias, nós poderemos compreender o significado das coisas e a natureza da prática. De fato, o trabalho de Tenzo em si mesmo é a prática incomparável dos Budas. Aquele que dirige a comunidade em todas as atividades. Encontramos no CQ, que é a abreviação do Shanyon King, que é aquelas regras, né, do mosteiro. Encontramos no CQ a seguinte frase: prepare cada refeição com um cuidado meticuloso, assegurando-se de que haverá o suficiente. Não seja negligente nas oferendas de comida, de vestes, de cama e de medicamentos. Shakyamuni Buda deveria viver 100 anos, mas ele morreu com 80 anos, oferecendo 20 anos de sua vida
a seus discípulos e descendentes. Nós vivemos hoje graças a este mérito. Se nós recebemos, nem que seja um raio desta luz, emitida entre as sobrancelhas de Buda, nós não poderemos esgotar este mérito. Você não deve pensar em outra coisa, a não ser na melhor maneira de servir a comunidade sem temer a pobreza. Quanto mais tempo seu espírito permanecer ilimitado, você receberá naturalmente a riqueza sem limites. Esta deveria ser a atitude dos responsáveis pela comunidade em relação aos monges residentes. Preparando a comida, é essencial não reclamar contra a qualidade dos ingredientes, mas cultivar um espírito que os observe e respeite como eles são. Pense na história da velha mulher que recebeu muitos méritos para suas vidas futuras, oferecendo ao Buda Shakyamuni a água na qual ela tinha lavado o arroz. Ou reflita sobre as sementes de karma do rei Ashoka, que no seu leito de morte ofereceu com alegria uma meia tâmara deixada sobre a mesa para um templo. Graças a isto, foi dito que numa vida futura o rei atingiria o nirvana. O verdadeiro laço estabelecido entre nós e Buda nasce antes de uma pequena oferenda feita com sinceridade do que de um grande presente feito sem coração. Esta é a nossa prática de seres humanos. Um prato não é obrigatoriamente melhor porque é preparado a partir de especiarias raras. Nem uma sopa é menos deliciosa porque é preparada com legumes simples. Quando utilizar e escolher os legumes, coloque seu coração nesta tarefa, como se fosse preparar um banquete. Todos os rios que chegam ao oceano tornam-se o sabor único do oceano. Quando elas se jogam no puro oceano do Dharma, não existe diferença entre pratos refinados e alimentos simples. Quando eles se jogam no puro oceano do Dharma, passa a existir um único sabor, o do ensinamento, o da realidade última, o mundo como ele é. Cultivando o desejo de exprimir o caminho através de sua vida e praticando o Dharma, todos os sabores, deliciosos ou comuns, são idênticos e não opostos. Eles tornam-se um e não dois. Existe um ditado no qual se pode meditar, e é o seguinte: a boca de um monge é um forno. Lembre bem disto. Do mesmo modo, compreender que um único legume pode tornar-se a prática de Buda nutre em nós de maneira eficaz o desejo de exprimir o caminho através de nossas vidas. Não deteste as coisas simples que ensinam os homens e os seres do céu. Faça melhor uso do que você tem. Igualmente, não faça diferença entre monges que merecem respeito e monges indignos, ou entre os praticantes de longo tempo ou iniciantes. Se nós não podemos saber como nos fixar no caminho, como podemos nos avaliar? Como podemos nós avaliar outra pessoa? Se os critérios a partir dos quais nós julgamos os outros são incorretos, podemos pensar que seus bons aspectos
são maus e vice-versa. Que grande engano! Podem existir diferenças entre aqueles que praticam há longo tempo e aqueles que são iniciantes, entre aqueles que têm a chance de serem inteligentes e os outros. Mas da forma como eles são o tesouro da sanga. Mesmo que alguém tenha se enganado no passado, pode muito bem ter razão no contexto atual. Quem vai dizer se alguém é um louco ou um sábio? Está escrito no Shangyun King: quer uma pessoa seja estúpida ou inteligente. No momento em que ela é monge, ela é um tesouro para todas e em todos os diferentes mundos. Mesmo que exista verdadeiro ou falso, não se apegue a este julgamento. Este desejo de não apego é nele mesmo a verdadeira aplicação do caminho que realiza sabedoria incomparável. Apesar do fato de alguém ter tido a sorte maravilhosa de encontrar Buda, aquele que se engana sobre este ponto perderá completamente o caminho. A essência do ensinamento dos grandes mestres do passado, sua própria medula, é que eles conseguiram colocar este espírito em todas as suas atividades. Os irmãos e irmãs das gerações futuras somente podem preservar este tesouro, praticando de acordo com esta mesma atitude. As regras estabelecidas pelo grande mestre Baisa Huihai não devem ser tomadas levianamente. Ao retornar do Japão, eu fiquei quase 2 anos no templo de Kenninji. Havia um cargo de Tenzo, mas puramente nominativo. Na realidade, nenhuma pessoa preenchia este cargo. Já que ninguém concebia claramente o trabalho de Tenzo como atividade de Buda, não era surpreendente que não houvesse pessoa capaz de praticar com convicção esta tarefa. O monge nomeado, apesar de ter tido a chance de chegar a esta função, jamais teve a oportunidade de ver o exemplo vivo de um Tenzo praticando como um Buda. Então ele não fazia mais do que perder o seu tempo, quebrando com negligência todas as regras de seu cargo. Na verdade, era uma situação triste e lamentável. Eu o observava cuidadosamente. Ele não ajudava jamais na preparação da refeição e confiava o trabalho àquele ajudante distraído, a qualquer ajudante distraído. Ele não fazia mais do que distribuir ordens. Nenhuma vez verificava se o trabalho tinha sido bem feito. Era como se pensasse que vigiar a preparação do arroz e dos legumes fosse um trabalho grosseiro ou vergonhoso, como espionar alguém. Ele passava o tempo no quarto, deitado, ou tagarelando com um visitante, ou então se ocupava lendo ou recitando sutras. Jamais o vi, nenhuma única vez, aproximar-se de uma panela, menos ainda fazer um esforço para obter as provisões necessárias, nem pensar no menu do templo. Ele não sabia que tomar conta disto é a prática de Buda. Nem mesmo em sonho. Ele teve algum dia a ideia de vestir sua oqueça e de se prostrar 9 vezes antes de servir a refeição. E não estando ele mesmo atento a estas coisas, ele não estava em condições de ensinar os jovens monges, se bem que este fosse oficialmente seu dever. Sim, verdadeiramente uma situação lamentável.
Mesmo que alguém tenha a chance de ser nomeado Tenzo, se ele não aspira ao caminho, ele retornará com as mãos vazias da montanha do bem e do oceano de virtudes. Porém, se alguém que ainda não despertou em si mesmo o espírito de um Bodhisattva encontrar uma pessoa do caminho, lhe será possível praticar a maneira de viver de um Buda. Ou então, se alguém não encontra desperto, mas tem uma aspiração profunda de seguir este caminho incomparável, sem nenhuma dúvida, ele tornar-se-á familiar com a prática do caminho. Mas se estas duas condições faltam, como prosseguir a prática de Buda? Em todos os monastérios que eu visitei na China, os monges eram responsáveis por um determinado cargo durante um ano, mas suas atitudes eram sempre firmemente tomadas de acordo com os momentos e circunstâncias. Esta atitude comporta 3 pontos. Compreender que trabalhar pelos outros beneficia a si mesmo. Compreender que fazer todos os esforços possíveis para a prosperidade da comunidade revitaliza seu próprio caráter. E saber que se esforçar para realizar a prática dos antigos ancestrais e de suplantá-la significa estudar suas vidas e admirar seus exemplos. Que isso fique bem claro. Uma pessoa estúpida vê a si mesma como um outro, enquanto o sábio vê os outros como ele mesmo. Um mestre antigo disse, e eu vou encerrar aqui, 2/3 de nossos dias já passaram e ainda não esclarecemos quem somos. Temos perdido nossos dias a buscar a satisfação e mesmo quando somos chamados, recusamos a retornar. Que lástima! Aqui me chamou a atenção enquanto eu li, que ele traz um aspecto que é bastante importante para a nossa ordem, para Soto Zen, né? Acho que para o budismo em geral, que é a questão da consanguinidade, né? Dessa linhagem, de manter a linhagem sem perder, deixar que ela se perca, né? Quando ele fala aqui, eu achei tão bonito, nós vivemos hoje graças ao mérito dessa linhagem. Se nós recebemos nem que seja um raio desta luz emitida entre as sobrancelhas de Buda, nós não poderemos esgotar nunca este mérito. Alguém quer falar alguma coisa? Não? Então vamos encerrar. Lembrando que amanhã tem Zazen às 7h30. Vocês vão receber o convite. A senha, não esqueçam, né? 7h30, Zazen, Z com letra maiúscula, o primeiro.
É meio período, 30 minutos de zazen na terça e na quinta, e na quarta-feira 30 minutos de zazen, sendo que ao final a gente faz a leitura, a gente faz a cerimônia da manhã. Para quem nunca participou, se tiver interesse, a gente está recitando os sutras em japonês, o Sutra do Coração em japonês, esses dias, tá bom? Para a gente não esquecer, né? Então, vamos encerrar. Que os méritos de nossa prática se estendam a todos os seres e que possamos nos tornar o caminho iluminado.